Olá, muito bom dia. Hoje é dia 12 de outubro de 2023 e eu acordei inspirada aí para falarmos, dessa data comemorativa. Hoje, seja bem-vinda, Marta, querida. Sejam todos bem-vindos. Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, gente, dia 12 de outubro. Bom dia. É Dia das Crianças. E eu gostaria de, primeiramente, conversar com vocês para perguntar como é que tá essa criança interior aí, né? Hoje não é só o Dia das Crianças, é um dia para a gente refletir sobre a nossa criança interior, né? Sobre a essência da nossa criança, né? Buscar lá no passado, né? Lá na nossa infância, né? Como é que essa criança ainda está se sentindo às vezes, porque a nossa criança interior nem sempre é trabalhada, são poucos, né, os que trabalham a sua criança interior. Então é muito importante a gente se reconectar com essa criança, porque aquele que não trabalha a sua criança interior não segue a sua vida de adulto, fica preso lá nos traumas, lá no passado, né, e não consegue seguir em frente. Olha aqui a Marta dizendo, né? A minha criança não está no quarto, tímida, a brincar sozinha. Então, quanto é importante a gente voltar para resgatar essa criança, né? E agora, com a consciência que nós temos, com tudo aquilo que a gente já aprendeu, se lembrar que agora o responsável por essa criança somos nós. Então, antigamente, ela era indefesa, ela era suscetível a determinadas coisas do seu ambiente, né, da sua criação, né, ela estava suscetível a determinados comandos, né, e agora não mais. Então a questão é, né, vocês sabem que eu sempre puxo vocês aqui para autorresponsabilidade. Então é importantíssimo que a gente se lembre e que agora não tem mais ninguém que é responsável por essa criança, senão você mesmo, não é mesmo? Então, ao invés da gente se lembrar do passado com dor, né, com decepção, com frustração, ao invés da gente se agarrar aos traumas que se passaram, porque, gente, todo mundo tem, né? Ninguém teve uma infância feliz, perfeita, muito difícil, né? A gente escutar isso, que, nossa, minha infância eu não tenho nada para dizer. Se você cutucar um pouquinho, sabe que vai se debater, seria essa a palavra? Não sei, mas vai se conectar com coisas que você vivenciou e que não foram bacanas. Então é o seguinte, gente, vamos voltar lá, né? Que nem a Marta falou aqui, a minha criança tá lá sozinha, então vamos resgatar essa criança, vamos trazer ela para junto de nós, acolher ela no nosso peito, né? Dar a mão para essa criança e dizer, eu estou com você, eu sou responsável por você, tudo que você queria fazer e não fez, que foi impedida, eu vou fazer com você agora, porque eu sou responsável por você. Todos os medos sofridos, todas as angústias, agora não te cabem mais, porque eu estou aqui para te proteger. Eu estou aqui para cuidar de você, você é responsabilidade minha e você é uma felicidade de responsabilidade minha. Eu tenho todo o prazer do mundo de cuidar de você. Então, quem já falou isso aqui para si mesmo? Né? Quem já foi buscar lá a sua criança e já disse isso para si mesmo? Que você é responsável por ela. Né? Não tem mais ninguém que possa resolver os problemas dela senão você. Então, se ela estava sozinha, vamos pegar essa criança pela mão, vamos trazer ela para junto da gente, vamos acolher essa criança interior. Né? Então, não adianta todo o autoconhecimento, tudo que a gente vai buscar de informação para evoluir, se a gente não pratica a autorresponsabilidade. Né? Tudo aquilo que a gente aprende, a gente tem que praticar primeiramente na nossa vida, para depois transbordar. Então, se eu estou em busca de autoconhecimento, se eu estou em busca de diversas fontes aí de conhecimento, para de repente tentar ajudar os outros, eu tenho que lembrar que primeiramente eu preciso ajudar a mim mesmo.
Porque aquele que está no fundo do poço não tem condição de ajudar ninguém. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é resgatar essa criança interior, né, e cuidar dela com carinho para lembrá-la que agora a gente é responsável por ela e a gente é consciente e a gente tem amor para dar para ela. Tudo que ela não teve a gente pode dar agora, certo? Então vamos, por favor, cuidar da nossa criança interior, tá? Esquece o que o pai fez, o que a mãe fez. Eles fizeram o melhor que podiam, de acordo com o conhecimento que eles tinham, com as vivências que eles tiveram e que, né, contribuiu para que eles tivessem determinadas crenças, determinadas atitudes. Então, cada um está aqui para fazer o melhor que pode. E a gente não atrai ninguém se não for por compatibilidade de energia. A gente não nasce com aqueles pais, naquela família, naquela casa, por acaso. Nada acontece por acaso. Então, se você atraiu, né, determinadas situações para a sua infância, não é para lamentar, não é para ficar lá traumatizado, não é para ficar reprisando isso para o resto da vida, porque aquilo tudo fazia parte do seu processo evolutivo. Tudo aquilo que você passou serviu para você elevar a sua consciência, para você aprender determinadas coisas. Ai, mas eu era uma criança inocente. Tá, mas a sua alma não era inocente. A sua alma contém aí uma bagagem energética e a gente sabe que energia atrai energia e é energia compatível. Essa história de que os opostos se atraem não é bem assim, né? Pessoas muito diferentes nos desafiam, legal, só que se a gente convive com determinadas pessoas que nos submetem a determinados desafios, é porque as nossas energias são compatíveis, tá? A gente atrai o compatível, a gente atrai os iguais. Então, por mais que seja uma criança, a alma dela, né, o espírito dela tem uma bagagem. Então, é essa bagagem que atrai as situações e as pessoas para a sua vida. Então, mesmo quando somos crianças, não somos inocentes, né? A nossa consciência atual pode ser inocente, ainda tem muito por aprender, por viver, por, né, experimentar, mas a nossa alma não é. Então, não atraímos nada na nossa infância por acaso, tá? E por isso, vamos aprender com essas situações, entender o que o universo quis nos dizer, entender por que nós atraímos determinadas situações que nós, né, não gostamos, que nós sentimos, que nós lamentamos na nossa fase infantil. Então vamos entender o porquê nós atraímos aquilo, qual era a nossa bagagem de alma, o que tinha ali que atraiu determinadas coisas pelas quais nós passamos e que não gostamos. Então sempre autorresponsabilidade. Ok? Então, dito isso, gente, né? Vamos, no decorrer do dia de hoje, trabalhar essa criança interior, verificar lá tudo que a gente não gostou, né? Pelo que nós passamos e fazer isso que eu acabei de falar para vocês. Entender que nada é por acaso, que energia atrai energia, que a nossa bagagem de alma não é inocente. Embora éramos uma criança, mas a nossa bagagem de alma não era, e energia atrai energia. Por que eu atraí aquelas pessoas? Por que eu atraí aquelas situações? Responsabilidade minha. Se eu não partir por esse conceito de autorresponsabilidade, eu não vou entender o que se passou comigo nunca. Não vou aprender nada e vou viver de passado. Vou viver reprisando aquilo que eu não gostei. Então, pega essa criança pela mão e lembra ela que agora a responsabilidade é sua. E tudo que ela precisou e não teve, agora quem pode fazer por ela é você, ok? Então abraçar, e isso faz, gente, faz toda a diferença, tá? Quando a gente faz um exercício desse, de visualizar essa criança, que éramos nós, né? E trazemos ela para perto da gente, e acolhemos e abraçamos e damos aquele carinho que ela não teve, a sensação é outra. O sentimento é outro, tudo se transforma e a gente consegue fazer as pazes, né? E é lógico, a partir do entendimento daquelas situações pelas quais nós passamos, tá bom? Então, o autoconhecimento está sempre associado com autorresponsabilidade, tá joia? Então, vamos lá, gente, o que eu quero hoje falar com vocês, além disso, né, da nossa criança interior? Que
através da numerologia, nós temos como identificar um pouquinho das características, né? Se a gente está falando Dia das Crianças, vamos falar das nossas crianças. Então, através da soma dos números que compreendem, né, que correspondem ao nome completo de uma criança, você tem determinadas características e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Lembrando que aqui no meu perfil tem uma tabelinha de conversão, tá? Ensinando a fazer essa soma, né? Como é que você acha um número de personalidade, né? Como é que você acha um número de tendência dominante. Então lá tem a tabelinha de conversão, escuta agora, anota, depois você corre lá no perfil, lá nos destaques tem, né, a tabelinha de conversão e aí você faz de quem você quiser, você transforma as letras em números, soma tudo, reduz a um algarismo só e a gente vai ter um número de personalidade dessa criança ou dessa pessoa que você está fazendo. Então, soma do nome completo. Se eu quero outra coisa que funciona também para essa descrição que eu vou passar para vocês é o número de tendência dominante. Como é que eu acho a tendência dominante? A numerologia funciona de 1 a 9, então eu vou lá, transformo as letras do meu nome em números e aquele número que aparecer mais vezes é a minha tendência dominante. Pode haver mais de uma, tá? Então, às vezes eu tenho lá o número 5 e o número 9 que apareceram em maior quantidade, né, igual, né? Os dois números apareceram, por exemplo, 5 vezes, que é o número que mais aparece no meu nome. Então, eu considero as duas tendências dominantes. Eu tenho características dessas duas frequências numéricas, tá joia? Mas, enfim, depois se tiverem dúvida, me perguntem. Então, a tendência dominante é o número que mais aparece e ela caminha junto com o número de personalidade. E o número de personalidade é aquele que a gente soma o nome completo, reduz a um algarismo e a gente vai ter essa frequência numérica que define a nossa essência, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho de cada uma delas rapidamente para essa live não se estender muito, né? Porque eu sempre falo demais, eu sempre fico segurando vocês aqui um tempão e se ficam comigo porque gostam, né? Do tema. É sempre muito interessante. A numerologia é uma ferramenta de autoconhecimento magnífica, né? Traz muita clareza para nós. Então, eu sou suspeita para falar que se me permitir, eu fico aqui o dia todo, mas aí eu não aproveito o feriado também, né? Então, vamos lá. Gente, para quem tem a personalidade 1, né? Somou tudo no seu nome, reduziu a um algarismo e você tem, né? Ou você tem uma criança, vamos focar hoje nas crianças. Então, a criança de personalidade 1 ou tendência dominante 1. Gente, essa criança, pensa no número 1. Ele é o líder, ele é o primeiro, ele é o que vai na frente, é o que vai abrindo caminhos. Então, não adianta você querer impor muita coisa para uma criança 1. Você tem que respeitar que ela tem que ter o espaço dela. Ela precisa de privacidade. Não que ela precise de muito silêncio, muita reserva, mas não, ela precisa sentir que ela tem algo que é dela. Meu espaço é meu quarto é meu, os meus brinquedos são meus. Então ela não quer interferência nesse espaço porque ela sente essa necessidade de domínio, de controle, né? E gente, vamos pensar aí na base do número 1. Se ele é o primeiro, ele ainda não entendeu esse senso de empatia, de colaboração, de união. Ele se sente sozinho, mas isso é muito cômodo para ele porque na verdade é a natureza dele. Não tem problema nenhum em ser sozinho. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança 1, um adolescente 1, não tem necessidade de eu ficar preocupado se ele fica muito tempo no quarto, porque ele gosta de ter o espaço dele e não gosta de ninguém incomodando. Entendem? Então, não é porque ele tá depressivo dentro do quarto, não, é porque aquele é o mundinho dele, ele arrumou uma atividade que ele gosta e ele tá ali focado nas coisas dele, porque o 1, ele vive um mundo muito pessoal, muito meu, entendem? Gente, tá dando para compreender aí o que eu tô falando para vocês? Então, assim, não é necessário se preocupar com uma criança, com um filho, que seja, né, um jovem, adolescente, se ele passa mais tempo sozinho e ele tem características fortes, predominantes ali, sob o 1, porque é da natureza dele. Entenderam? Tá? Então não se preocupem. E assim, ó, não adianta ficar brigando, porque você tem que aprender a brincar junto com as outras crianças, porque você tem que aprender a dividir os seus brinquedos. O 1 nunca vai saber fazer isso, nem depois de adulto. Ele não gosta de dividir. É tudo muito ele, muito dele.
Entendem? Então não adianta ficar brigando com um. Lógico que você vai conscientizá-lo, você vai mostrar para ele as perdas que ele tem quando ele não divide, quando ele não sabe compartilhar, porque senão ele vai, né, perder muitas oportunidades sociais. Então você vai conscientizando aos poucos, mas brigar, impor para uma criança o que vai acontecer? Ela só vai ficar irritada, ela só vai ficar, né, ainda mais fechada no mundo dela, porque ela é muito combatente. Dentro da razão dela, se ela acha que ela tem razão, ela vai brigar com o mundo todo, você só vai arrumar um embate com essa criança. Então tem que ser com muito amor, para ela entender que se ela quer brincar com as outras crianças, uma hora ela vai ter que ceder, ela vai ter que colaborar, ela vai ter que se submeter, porque ela é aquela que lidera todo mundo. É ela quem diz do que nós vamos brincar, né? Como vai ser essa brincadeira, a posição que cada um vai ocupar. Ela é uma líder natural. Então ela vai querer determinar tudo para todo mundo. E não gosta de se submeter, certo? Então, é isso que a gente tem que ensinar, que algumas vezes ela vai ter que ceder, sim, mas não impor, porque é da natureza dela, veio para liderar. A gente só tem que ensinar com a nossa experiência que ela faça isso de uma forma mais democrática e construtiva, senão ela vai ficar sozinha. Não que ela se importe, viu? Porque ela se dá muito bem sozinha, não precisa de ninguém. Tá? Fazer o quê? Né? Alguns vão achar isso muito ruim, mas é da natureza dela e ela convive muito bem com isso. E a gente tem que respeitar. Então não adianta você querer ficar mudando a sua criança, né? O seu filho, os seus sobrinhos, enfim. Não adianta você querer ensinar os seus princípios, porque ele vem com uma natureza e não vem à toa com essa natureza, e a gente tem que respeitar porque é dessa forma que ele vai contribuir. Né? Por que você teve aí uma criança de temperamento, né, de personalidade 1, de tendência dominante 1? Ela veio para te desafiar. Segura a bronca, porque tá tudo escrito lá em cima. Né? Por que você precisava desse desafio? Ela vai te trazer a lógica, a razão, não tem chantagem emocional com uma criança 1. E ó, atividades produtivas, né? Um esporte, enfim, ocupar a mente dessa criança, porque ela se entedia com muita facilidade, é muita energia mental e física, e isso tem que ser aproveitado de uma forma produtiva, senão ela fica entediada e ela fica agressiva, ela fica, enfim, irritada, começa a provocar, começa a brigar, enfim, ela vai extrapolar, vai extravasar, na verdade, essa energia de uma maneira negativa, certo? Porque ela não tem as atividades que atendam essa é uma necessidade mesmo de gastar essa energia. E tem que ser de forma produtiva, senão vira agressividade. Estamos entendidos sobre alguma dúvida sobre Tranquilo? Joia. Então vamos falar um pouquinho do número 2? Se tiver dúvidas, me pergunta, tá bom? Vocês vão falando aí, porque eu pego o embalo aqui, vou embora. E aí, se tiver dúvidas, vocês vão me falando. 2. O número 2, ele é muito difícil de dar, tá? Normalmente, a gente tem o 11, que seria 1 mais 1 e daria 2, só que o 11 é um número mestre. Depois, se der tempo, a gente fala mais dos números mestres, tá bom? Mas vamos falar primeiramente do 2, que é raro, mas acontece. Já o 2, ele é ao contrário. Se a gente tinha um 1 aqui, que nasceu nessa força yang masculina, essa energia proativa, eu vou, eu faço, aconteço, né? E uma energia muito individual. Já no 2 a gente tem o contrário, é energia passiva, pacífica, diplomática, aquela criança que ela gosta de colaborar com as outras, é uma grande parceira das outras, é aquela que, né, se tem criança brigando, ela vai pacificar. Então o 2, ele é muito da paz e do amor. Tá? Então quais são as qualidades dessa criança 2? Ela é muito gentil, muito generosa, né? Sabe conversar. Só que você tem que tomar cuidado com a sua criança 2, com o que exatamente? A sua criança 2, ela pode se submeter demais às outras crianças. Então, tudo que os outros querem, ela faz. Se ela não tiver companhia, ela não faz nada. Então, se tem um 2 importante nesse mapa, essa criança é muito passiva, né? Ela se submete demais ao que os outros querem.
Então ela se sente culpada quando ela não pode agradar todo mundo. Então o que a gente tem que fazer com uma criança 2? Incentivar, claro, porque essa é a natureza dela e não é por acaso que ela veio com um 2, né? Então ela veio para unir as pessoas, para harmonizar as situações, né? Ela tem aí uma sensibilidade para as necessidades, principalmente emocionais, do seu ambiente elevadíssima. Então isso é importante que tá faltando no mundo, né, gente? Essa consciência de opostos, essa empatia. Ela tem muita empatia pelos outros, mas a gente tem que ensinar um equilíbrio, porque senão ela se desvia de um caminho pessoal para viver a vida do outro. Então, as coisas só são importantes se ela tiver companhia. Ela só consegue seguir em frente com o projeto se alguém estiver junto dela, né, ajudando ela a fazer, incentivando ela a fazer. Então, o 2 tem essa questão. Ela se doa demais, porém, às vezes se perde do caminho pessoal, não sabe mais o que veio fazer aqui, porque está em função dos outros. Os outros se afastam, cadê o propósito dela? Sumiu. Né? Se as pessoas por algum motivo seguem seus caminhos pessoais, né, individuais, ela fica sem rumo. Então, se eu tenho uma criança 2, eu tenho que orientá-la nesse sentido, de que a natureza dela, diplomática, passiva, colaborativa, é extremamente importante, mas ela não pode se perder do seu caminho pessoal. Ela tem que ter um propósito dela, né? Os propósitos dela não podem sempre girar em torno dos outros, porque senão cada um segue aí o seu caminho e ela fica sem propósito. Tá joia? Então, tem uma criança 2, não adianta você gritar, brigar, querer agir com ela pela razão, exigir que ela pense pela razão, né? Que ela tome as decisões dela pela razão. Ela não funciona assim. Ela funciona pelo coração, diferente do 1 que funciona pela razão. Você não consegue convencer o 1 através dos sentimentos. Ai, mas você bateu nele e você não viu que ele ficou triste, tadinho, tá chorando. Não vai adiantar com o 1. Tá? Agora, com o 2... que é emocional, aí sim, né, chamá-lo na consciência do que ele causou no outro vai funcionar bastante, mas tem que ter esse ponto de equilíbrio, senão ele não vai ter um caminho próprio, ele vai viver, passar a vida inteira em função dos outros. Essa necessidade de ter alguém junto dele, nessa carência afetiva, né? Se não tiver alguém do lado não faz nada, então a gente tem que tomar cuidado com isso em relação ao 2. Tá joia? Alguma dúvida em relação ao 2? Podemos prosseguir? O pessoal tá quietinho hoje, né? Tá aí absorvendo, né? Ou não tá interessante aí o tema? Né? Vocês estão muito quietinhos. Então vamos lá, vamos seguindo pro 3. A minha criança 3, né? Meu filho 3, enfim, meus sobrinhos, meus netos. Essa criança é um 3. Gente, eu tenho que tomar um cuidado imenso com as crianças 3, porque elas chegam a ser excessivas na alegria, nos comportamentos, uma euforia que a gente fica tentando controlar a criança 3. Ei, fala menos, você fala demais, a gente fica reprimindo a criança 3 o tempo inteiro, aí ela se torna um adulto depressivo. A gente vai fazer um mapa e falar, mas como que você é uma pessoa 3, né, de personalidade 3, ou uma tendência dominante 3, e você é tímido, você é depressivo? Como assim? Aí você vai buscar o histórico dessa criança. Os pais reprimiram demais, porque falava demais, porque era excessivo nos comportamentos, estava chamando muita atenção. É da natureza do 3. Aonde ele chega, ele vai chamar atenção, e se ele não estiver chamando atenção, ele vai fazer alguma coisa para aparecer. Isso é à toa? Não é. Porque, gente, a criança 3, ela veio trazer alegria e espontaneidade para a vida daquela família. Então, a missão dela, o legado dela é esse. Né? Ela não... Tá, tem problemas, todo mundo tem problemas, mas a criança 3, ela vai sempre focar, né? E mesmo o adulto 3, quando ele está conectado com essa essência dele, ele vai sempre buscar o melhor de cada situação, extrair o melhor de cada situação, vai sempre ver o lado positivo de tudo, das situações, das pessoas. Então chega até a ser ingênuo, porque ele não vê maldade, nem nas situações e nem nas pessoas. Tá? Então é uma criança pura, alegre, espontânea, uma criança feliz. O que você tem que incentivar nessa criança? Essa alegria. Porque é com essa energia positiva, otimista, que ela veio contribuir nesse mundo.
Tá? Então para de reprimir. Ela é aquela criança que você leva no mercado e ela vai falar com todo mundo na fila. Se alguém puxar assunto com ela vai conversar, ela vai brincar. Então é uma criança muito dada. E aí a gente, né, com todas essas situações que a gente passa no mundo de hoje, a gente fica reprimindo a criança. Você não pode conversar com estranhos, você não pode brincar com estranhos. Você, né, começa a colocar medo nessa criança e essa não é a natureza dela. Então você, como responsável, tem que ficar em cima, porque ela vai conversar com todo mundo, ela vai ser muito dada, ela vai fazer amizade muito facilmente, e essa é a natureza dela que a gente tem que incentivar, tá? Lógico, tem os seus perigos ser assim? Tem. Mas a responsabilidade de ficar em cima é nossa e não de mudar a personalidade da criança, porque é desta forma que ela veio contribuir. Então, uma criança 3, ela é amigável, ela é ela sabe ver oportunidades nessa relação com as diferenças. Então, ela não julga ninguém, né? Cada um pode ser do jeito que para ela tá tudo bem. O que tiver que agregar, vai agregar, maravilha. O que também não tiver, ela dá um jeitinho de fugir disso sem conflitos, tá? Então não reprimam uma criança 3. Você fala demais, né? Você é menina, você tem que se comportar, você não pode brincar de tal coisa, você não pode ficar no meio dos moleques, né? Quanta gente não ouviu isso quando era criança? Então, a criança 3, ela vai ficar com todo mundo, ela vai fazer amizade com todo mundo, e é assim que ela vai conquistar as coisas dela na vida adulta, através dessas oportunidades que acontecem junto ao meio social. Tá? Então essa é a contribuição dela também, trazer alegria e entusiasmo, não fica despejando responsabilidade nas costas de uma criança 3, tá? Porque ela não tá aqui para isso. Ela não tem nem disciplina e nem essa consciência toda, né, do peso de uma responsabilidade, e ela não vai saber lidar com isso, né? Então esquece essa coisa de criança 3, porque tem que me ajudar a fazer as determinadas tarefas. Ela não consegue pegar uma coisa e ir até o final e completar. É muito difícil, ela precisa de várias atividades curtas, que aí ela rende mais. Agora, se for uma atividade muito complexa e muito demorada, ela não tem essa paciência, essa concentração, ela dispersa. Tá? Então entenda a sua criança 3, ela é proativa e ela é muito distraída. Ao invés de julgar, você tem que se adaptar a isso, realizar com ela atividades mais interessantes que prendam a atenção dela e que não sejam tão demoradas, porque ela não vai ter foco, não vai ter disciplina para ficar presa ali o tempo todo, né, envolvida com uma atividade só, tá? Uma questãozinha aí que a gente precisa tratar com a criança 3 é a questão essa história de ter 1 milhão de amigos, né? Às vezes não é seletivo quanto às amizades, tudo é muito normal, tudo é aceitável, então às vezes não sabe selecionar entre o que ela tem que absorver e o que ela precisa descartar, até por conta da ingenuidade. Tá? Não é nem tanto por curiosidade das coisas diferentes, mas é que ela aceita tudo, não julga nada e aí ela pode se dar um pouquinho mal. Também assim, muito consumista, então pais de crianças 3 precisam tomar cuidado com essa questão de dar tudo para essa criança. Depois ela não vai aceitar ser contrariada, ok? Então crianças 3 têm já uma tendência ao consumismo, né? A querer todos os prazeres da vida, porque tudo na vida de um 3 é alegria. Então quer viajar, quer comprar roupa, muito vaidosa, né? Então quer comprar tudo. A gente tem que controlar um pouquinho e puxar ela para esse senso de responsabilidade em relação aos recursos materiais, tá? Para ela ter essa consciência desde cedo, porque é consumista, tá bom? Gente, dúvidas a respeito da criança 3? Mais alguma coisa que fica? Tá? Se tiverem, vão me passando. Vamos falar um pouquinho agora da criança 4. Vou ver aí, se tiverem dúvidas, manda enquanto eu tomo uma aguinha. Então vamos lá. Já a criança 4 é totalmente o oposto do 3, né? É mais ou menos assim. A 1, ela veio para liderar energia masculina, yang, eu domino. A energia 2, energia feminina, né? Então, mesmo, gente, não é porque eu tô falando que é energia feminina, você tem um menino 2,
né? E tem alguma coisa errada com essa energia feminina para um menino? Não, tem nada a ver isso, não mistura as bolas, tá? Vai ser um menino, né? Um homem mais sensível aos sentimentos, mais focado nessa questão da diplomacia, da harmonia, da união. Então ele tem uma sensibilidade emocional maior, não quer dizer nada de energia feminina. É assim que a gente trata a energia yin, né? A parte receptiva. Enquanto o 1 é ativo, o 2 é receptivo. Mas pode acontecer tanto para o masculino quanto para o feminino, as duas energias, né? As meninas yang, né, com essa energia do 1, que é uma energia masculina, elas vão ser aquelas que questionam, que ninguém manda na vida delas, que elas vão, fazem e acontece. Não estão aí para aprovação, para parceria. O que elas têm que fazer, elas têm as rédeas da vida aqui nas mãos delas. Nem por isso elas têm mais características masculinas. Não, mas elas têm uma tendência a essa energia, tá? E tá tudo certo. E aí, quando a gente fala do 1, então, energia masculina, o 2 é energia feminina, o 3 é a energia da criança, né? Então, a pureza, a espontaneidade, a criatividade, né? A inocência. E aí, quando a gente fala da energia do 4, essa é uma energia muito madura, né? Uma energia do senso de responsabilidade. O 4 é o número do trabalho, né? Dos pés no chão. Então essa criança 4, ela é um pouco mais sistemática, ela é um pouco mais dramática no sentido de que para as crianças, né? E para as almas, os espíritos 4, a vida não é muito fácil, não. Tá? Então eles já nascem no meio onde eles têm que assumir muitas responsabilidades, então eles acabam se tornando mais um pouquinho mais pessimistas, um pouquinho mais sistemáticos, tudo tem que ser, né, muito certinho com eles para não desorganizar a coisa, para eles não ficarem muito confusos. Então você vai falar com uma criança 4, primeiramente, haja com a razão, né? Porque o 4 ele é mais racional, as coisas têm que ter embasamento para ele, tem que ter um sentido concreto, porque o 4, né, o quadrado, tem que ter uma forma precisa, algo que você entenda. Então, para ele, as coisas têm que ser claras, objetivas, práticas. Então, não venha aqui, eu acho que se a gente fizer assim vai dar certo. Esquece que isso não funciona com o 4. Normalmente, uma criança muito organizada, disciplinada, que para entender o que ela precisa fazer, você tem que explicar passo a passo. Tá? Não adianta, vai lá e faz tal coisa ou pega pra mim tal coisa que tá em tal lugar. Mas se você não falar exatamente onde está, não funciona. Tá? O 4 não funciona se você não explicar as coisas certinhas. Se as coisas não forem devidamente combinadas e cumpridas, tá? Nunca minta pra uma criança 4. Não fala que você vai dar alguma coisa pra ela e não dá. Tá? Se você prometer, você tem que cumprir com o 4, porque ele veio para trazer esse senso de responsabilidade, esse senso de honestidade, essa honra da palavra. Né? Uma vez que você acordou alguma coisa com o 4, você tem que cumprir, porque ele vai cumprir com você aquilo que ele acordar. Então, com o 4 é aqui, ó, na conversa e na prática. Não tem só papinho para a criança 4. Entenderam? Então, com a criança 4, ela é mais organizada, ela precisa de um ambiente mais tranquilo, muito cuidado para não jogar um monte de responsabilidade nas costas dessa criança, porque apesar desse senso de responsabilidade que ela já apresenta desde pequena, ela é só uma criança. Tá? E quanto mais peso, quanto mais complicação você jogar na vida dessa criança, porque ela parece muito madura, mais pessimista ela será na vida adulta, porque ela vai entender que a vida dela já foi difícil desde pequena, porque ela apresentava esse senso de responsabilidade e os pais acabam abusando. Né? Ou normalmente elas nascem em famílias onde a situação é complicada, né? A falta de recursos, né? A família grande e tal, e aí de repente ela tem que cuidar de irmãos menores, ela tem que começar a trabalhar muito cedo ou ajudar dentro de casa muito cedo. Então o trabalho está associado com a vida de uma criança 4 desde cedo. Então a gente, como pais irresponsáveis, tem que entender que certas coisas são nossa responsabilidade, não a responsabilidade da criança. Então, aliviar um pouco o fardo dos ombros dessa criança, tá? Então, sempre lembrando que com ela, as coisas são mais sistemáticas. E é dessa forma que ela veio contribuir. Ela veio mesmo cuidar do senso de estabilidade, de segurança, de responsabilidade. Então, ela vai ser muito madura desde cedo. Mas nem por isso a gente tem que jogar responsabilidades nossas de adultos para as costas dela, que é uma criança.
Joia? Tá? Então, se tiverem dúvidas a respeito do 4, me mandem e eu vou passar agora para o 5, para a criança 5. A criança 5, ela é muito parecida com a criança 3, tá? Só que, qual que é a diferença aí da criança 3 e da criança 5? As duas são muito espontâneas, tagarelas, sociáveis, só que a criança 3, ela é mais inocente, mais pura, ela não percebe maldade nas situações, nas pessoas, ela não percebe nada. Já a criança 5, ela já é ligeira desde pequena, tá? Ela cata as coisas no ar. A Marta ergueu a mãozinha, o que é pergunta? Pode mandar, o que tiver aí pode mandar, tá? Pode escrever que aí eu vou falando aqui, eu vendo, eu já respondo. Então a criança 5, ela é ligeira, você não engana a criança 5. E sem brigar, sem discutir, sem embates, ela tem um poder, uma lábia para te convencer a fazer o que ela quer, que ela, sem brigar, ela vai contornando as situações e no final ela faz só o que ela quer, ela consegue o que ela quer, né, manipulando ali as situações do ambiente, porque ela é muito ligeira, ela percebe tudo, ela sabe aonde ela pode te controlar, então ela não briga para ter as coisas. Ela não briga para fazer o que ela quer. Ela fala aquilo que você quer ouvir, né? Olha, você bateu no amiguinho, não quero que você faça mais isso, foi feio o que você fez. Aí ela vai falar, não, tudo bem, beleza, ela vai concordar com você naquele momento e se ela tiver que bater de novo, ela vai bater de novo, se ela tiver que pegar o brinquedo de novo, ela vai pegar de novo, entendeu? Então ela fala o que você quer ouvir, mas ela só faz o que ela quer. Então atentos aí com essa criança que ela é muito ligeira. Quando eu tenho um filho 5, uma criança 5, eu tenho que ficar atento a algumas coisas importantes que está relacionado aos excessos, porque essa criança, ó, o 5, ele também é um número físico, é o número dos prazeres, das sensações, um número que tem muita curiosidade em conhecer as coisas, tá? Então essa questão de vícios, de sexualidade, a mente dele é muito aberta e o 5 tem um probleminha que é, primeiro eu experimento, para depois ver se é ruim, só que aí já é tarde, tá? Então a gente tem muitas crianças 5, né, vai crescendo aí, se a gente não der princípios, se a gente não mostrar, né, as consequências das atitudes, das decisões dela, dessa falta de precaução que ela tem na vida, que ela vai se dar mal, se a gente não mostrar isso para ela, vai se tornar um adolescente que pode ter problemas com as amizades, né? Más amizades, uso de drogas, gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis, porque não se previne. Tudo para ele é normal, tudo é aceitável e ainda mais pela questão da curiosidade, vai experimentar, tá? Não adianta você querer prender aí o seu jovem, né, 5, que você prende por um lado, ele escapa pelo outro. Você fecha a porta, ele sai pela janela. Então, sempre, ó, a gente precisa ter inteligência emocional para lidar com uma criança e um jovem 5. Tá? Se você prender demais, ele vai se rebelar e aí ele vai fazer de pirraça, porque ninguém manda nele. Na criança 1, né, ou adolescente 1 e a criança 5, ninguém manda nele. Se você falar não faz, aí ele faz, o 1 vai fazer só para provar que ele pode fazer, porque quem manda na vida dele é ele, e o 5 vai fazer só porque você falou que não. Por que não podia? Eu quero saber por que não pode. Então você tem que ser inteligente para ensinar o 5 sem reprimir, sem impor que ele não faça, porque senão ele vai desafiar só para saber por que ele não pode fazer. Tá? Então, muito cuidado, é complicado lidar com o filho 5, né? Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, com tanta porcaria aí, né? E aí, se tiver tanta liberdade assim, vai experimentar de tudo. Tá? O 5 é daqueles que vivem todas as experiências do mundo, das melhores e das piores, porque ele se joga de cabeça. Né? Ele vai para o mundo mesmo, então esses princípios a gente tem que dar na infância, né? Na estruturação desse ser. Antes de casar eu era 5, agora eu sou 9. Tal e qual saía de casa quando todos estavam a dormir. Olha isso, ela saía de casa quando todo mundo estava dormindo. É isso, é a cara do 5. É exatamente isso. Tá? Então a gente tem que conscientizá-lo das consequências sobre os atos dele.
Não adianta impor, porque ele vai dar um jeitinho de fazer o que ele quer. Tá joia? Então é isso. Então, 5, ele sempre vai ser muito comunicativo. Também tem que ensinar um pouquinho de princípios aí para o 5 em relação a começar e terminar, senão ele vai passando a vida toda, ele vai crescendo dessa forma, começando várias coisas, não termina nada, porque, né, tanto 3 quanto 5, surgiu uma coisa mais interessante, uma novidade, eles são muito atraídos pelas novidades. Aí eles largam tudo que estavam fazendo e vão para essa, não concluem nada, e aí não colhem os frutos dos seus esforços. Tá joia? Então, uma orientação aí para quem tem filhos 3 ou 5, sempre ensinar essas crianças a começar e terminar aquilo que elas começam. Senão, vão ficar pulando de galho em galho, sem nunca construir, edificar nada. Joia? Vamos lá. Crianças 6. As crianças 6, gente, 6 é o número da família. Então, elas também são muito sensíveis, empáticas, bem parecidas com as crianças 2, tá? Só que elas têm um senso de responsabilidade ainda maior, porque elas querem acolher, elas querem aconselhar, elas querem agir. É assim, ó, a criança 2 se submete às necessidades dos outros. Já o 6, a criança 6, ela trabalha para resolver as necessidades dos outros. Então, ela é mais ativa que a criança 2, não se submete tanto e tenta dominar a situação pelo coração. Para que essas pessoas que ela ama fiquem bem. Só que ela quer resolver a vida de todo mundo, tá? Então, assim, a criança 6, essa questão familiar é muito importante para ela. Então, hoje, né, é muito normal que os casais tenham filhos, acabem se separando, né? A questão da separação nas famílias e as dinâmicas familiares, hoje elas são muito diferenciadas do que a gente tinha antes, né? Daquele tipo de família padrão. Então, hoje as coisas, né, evoluíram, se modificaram, enfim, se é bom, se é ruim, não importa. O que eu quero dizer com isso para vocês? A família é importante para uma criança 6. Então, você se separou, o que quer que tenha acontecido na sua família, né? Você como pais, nunca jogue essa criança contra um pai, né? Um pai colocar essa criança contra a mãe, porque isso a criança sofre demais, porque ela ama os dois igualmente. Então, pais que brigam muito, isso afeta o psicológico da criança. Se ela está afetada psicologicamente, ela vai apresentar doenças, né? Ela vai acabar desenvolvendo, metafisicamente, ela vai acabar desenvolvendo muitas doenças para que esses pais parem de brigar, para que eles se unam. Então, ela é capaz de se sacrificar para que essas brigas cessem, para que esses pais se unam. Então, muita atenção, porque essa criança ela é muito sensível emocionalmente a tudo que acontece no ambiente dela. Então, se você não se dá bem com o seu esposo se dá bem com você, enfim, isso tem que ser, as discussões de vocês têm que ser longe dessa criança, porque ela é muito frágil à energia desse ambiente e ao relacionamento dos pais principalmente. Tá? Então, questão da criança 6 é uma criança super amorosa, né? Aquela que faz amizade com todo mundo, que colabora com todo o grupinho dela de amigos na escolinha, muito generosa, né? Pacífica, mas assim, ela é muito frágil às energias dos ambientes. Tem que ter um ambiente de amor para essa criança, tá? Você não se dá bem com seu marido ou vice-versa? A criança é independente disso, vocês são pais, não tem que ficar falando mal um do outro para ela, porque ela fica nesse conflito e ela fica muito mal com isso, tá joia? Então, uma diquinha aí em relação a essa importância que a família, que os pais têm para essa criança, tá joia? A criança 6, então, ela é muito emocional, né? A gente tem que ensinar essa criança a ter um pouco, equilibrar um pouquinho mais com a razão, porque ela age muito pelos impulsos sentimentais. Tá? Ela quer cuidar de todo mundo, ela quer proteger todo mundo, né? Sofre muito pela dor de todo mundo, então tem que fazê-la entender que certas coisas são das outras pessoas. Ela não pode ficar interferindo e querendo resolver tudo o tempo todo, né? E os dois coleguinhas brigaram, ela que fica mal com isso. Ela nem estava participando da briga e ela fica mal com isso. Então tem que fazer essa criança entender que certas questões aí emocionais não pertencem a ela, né? Tem que saber separar, ok? Dúvidas, vão perguntando. Agora vamos para a criança 7. A criança 7 é um enigma. Você nunca sabe o que ela está pensando.
ela precisa de um espaço dela, diferente do que ele faz, porque ele gosta mesmo de ficar sozinho para fazer as coisas, ele interage mais, né? Só que da forma dele, que nem nos dias de hoje. É muito comum crianças né, ficarem, por exemplo, no computador. Elas estão interagindo, elas têm muitos amigos, né, online, vão se conversando, vão jogando, vão interagindo, um monte de coisa acontece, só que ela tá ali no quarto dela. Você se engana, que você pensa que ela tá fechadinha, isolada do mundo, não. Ela tá ali através do computador, conversando com um monte de gente. Ela tá interagindo, só que da forma dela, no tempo dela. Ok? Então, a criança 1, apesar de querer o seu espaço, ela interage. Já a criança 7, ela não precisa ter amigos, ela não precisa conversar, ela não precisa de nada dos outros, ela não precisa de nada do meio externo. Tá? Então, com essa criança, às vezes eu tenho que ficar um pouco mais preocupado, porque se ela está muito isolada, presta só atenção como é que funciona a cabeça de uma criança 7. É como se fosse um espírito velho. Ela é muito exigente, muito crítica, muito... assim, tudo que ela recebe de informação, ela aprofunda naquilo, ela desenvolve. Então, ela é muito inteligente. Ela é tão inteligente que ela não se enquadra nos grupos sociais de mesma idade. Né? Tudo aquilo que ela já aprendeu ou que ela criou ali como verdade para ela, as verdades que ela construiu para ela, né? Se ela está num ambiente onde as ideias são muito divergentes, o que ela faz? Ela se isola. Então, ela não tem a necessidade de ficar brigando, discutindo, quando as coisas estão muito, assim, coisas que ela não concorda, coisas pelas quais ela não quer passar, o que ela faz? Ela se isola. Então, já é da natureza dela ser mais reservada, mais seletiva com amigos, ser mais seletiva quanto aos ambientes que ela frequenta, tá? Mas ela, não que ela não tenha capacidade de expressar aquilo que ela pensa, ela tem capacidade, só que ela é polêmica, né? Então, sempre que ela vai falar alguma coisa, ela vai direto, né? Tô falando criança e jovem, né? Eles vão direto ao ponto. Você concorde ou não, se vai te chocar ou não, eles não têm muito filtro para falar o que pensam. E quando eles estão num ambiente onde há muita divergência de ideias, eles se retiram, se retraem. Tá? Preferem ficar sozinhos do que lidar com coisas que eles não concordam. Então, como a cabeça deles funciona assim de uma forma muito complexa, aí a gente tem que se preocupar se está muito isolado. Tá? Porque aí ele pode se tornar uma criança, um jovem muito pessimista, né? As coisas para ele parecem não fazer muito sentido. Então, se a gente tem lá, né, a responsabilidade por um jovem, por uma criança 7, primeiramente, são perfeccionistas, tudo que eles começarem, eles vão terminar e tudo com muito detalhes. Às vezes não terminam porque é tanto detalhe que eles têm que cuidar, né, que demora demais e acaba não dando tempo de terminar. Não que eles se dispersaram no meio do caminho, mas é que eles cuidam demais de cada um dos detalhes. A gente tem até que acelerar o 7, né, e mostrar para eles que determinadas coisas são irrelevantes. Qual que é a finalidade? Né? Qual é o propósito dessa atividade? Então, não precisa tanto detalhe, ficar preso tanto tempo numa mesma coisa para cuidar tanto, né, de algo ali que não vai fazer tanta diferença no final, porque eles são muito sistemáticos nesse sentido. Tudo tem que ser nos mínimos detalhes. E aí demora demais, é muita complexidade, não dá tempo. Então você tem que fazer o 7, verificar aí as prioridades, né? Porque senão ele passa muito tempo fazendo a mesma coisa. Então são crianças que elas ficam ali com o brinquedo, horas, tentando entender aquele brinquedo, desmontam tudo para montar de novo. Né? Se é um brinquedo que proporciona uma atividade longa, eles vão ficar ali entretidos com aquilo durante muito tempo, porque eles têm essa capacidade de concentração, né? De foco, de envolvimento com aquilo que eles gostam. Então, legal, tá? Isso é ótimo. Só que são muito perfeccionistas, muito detalhistas, são muito críticos consigo mesmos. Então, para essa criança, você vai investir em estudo, em especialização, eles vão absorver o máximo, tudo aquilo que você proporcionar de conhecimento para eles, mas
precisa trabalhar na criança 7 essa questão da pressão interna, né? Eles se cobram demais, eles têm que ser perfeitos, eles têm que ser os melhores em tudo aquilo que eles se envolvem, e eles se exigem, não para mostrar para os outros, mas é um desafio interno deles mesmo, uma natureza que eles já vem assim, que eles têm que estar sempre se superando no conhecimento, né? E às vezes é uma pressão pessoal muito forte, e assim, eles sempre acham que podiam ter feito mais e melhor e nunca estão satisfeitos com nada. Então tem que ensinar essa criança e esse jovem 7 a serem mais gratos, mais tolerantes, tanto com eles mesmos quanto com os outros, tá? Que esse nível de perfeição elevadíssimo vai trazer muita frustração, tá? E é aí que o 7 dá problema. Com a questão de isolamento, com a questão de depressão, com a questão de vícios, porque é muita pressão interior que ele não consegue extravasar. E aí, o que acontece? Subterfúgios para amenizar essa angústia interior. 7 não fala sobre os seus problemas pessoais. Ele, é muito bom com as palavras para defender seus pontos de vista, para explicar aquilo que ele aprendeu, né? Porque é muito inteligente. Agora, para falar dos sentimentos, a criança 7, né, o jovem, o adolescente 7 não fala. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter com os jovens 7. Questão de suicídio, né, principalmente entre os adolescentes. O 7 é muito suscetível a isso. Então, é assim, muitos números falam, né? Às vezes estão lá passando por situações complicadas, né? Jogam essa questão de que a vida não faz mais sentido. É superável, é tratável, maravilha, dá pra gente contornar com as palavras. Agora, uma criança 7, um jovem adolescente 7, que te deu algum sinal de depressão, né? Ou uma perda de interesse pela vida, você tem que ficar atento, porque o que eles fazem, eles vão fazer. Ou o que eles falam, eles vão fazer, tá? Então, com a criança 7, a gente não brinca de falar, quem quer vai lá e faz, quando ele está mostrando algum desinteresse pela vida, porque ele faz, tá? Então, muito cuidado com isso. Cuidem das suas crianças 7 nesse sentido, fazendo-as praticar a gratidão, tá? Não fique envolvendo essa criança com toda a complexidade do mundo, mostrando para elas o lado mais terrível da vida, né? Olha a violência que está acontecendo naquele lugar, olha a guerra, olha isso, olha aquilo, porque eles absorvem tudo isso, constroem uma ideia, e se o mundo está muito virado, que eles não estão se encaixando ali, eles perdem o interesse de fazer parte daquele mundo. Estão entendendo o que eu tô falando, gente? Tá ficando claro o que eu quero mostrar aqui para vocês em relação a essa complexidade da mentalidade da criança e do adolescente 7? Bom, qualquer dúvida vocês vão me falando aí, tá? Então, eles são muito intensos naquilo que eles sentem, embora não extravasem. Aí eles vivem isso tudo sozinho e não conseguem resolver. Tá joia? Então, muito cuidado com isso. No mais, aquilo que eu falei, investir em conhecimento para essa criança, porque eles se tornam especialistas em qualquer área de interesse deles. São muito inteligentes, mas são muito, os pensamentos são muito complexos, muito críticos, muito se pressionam demais, estão sempre insatisfeitos porque precisam sempre fazer mais e melhor. E é um desafio pessoal, né, para mostrar para os outros. Tá bom? Então, muito cuidado com isso. Não pressiona demais, não, uma criança e um adolescente 7, porque ele já se cobra demais. Então, errou, aconteceu alguma coisa, não adianta você ficar lá chutando cachorro morto, porque ele já tá lá se punindo. Você, como pai, tem que amenizar, como pai, como mãe, tem que amenizar essa situação, porque ele já se cobra demais. Tá? Então, vamos lá pra gente terminar isso, pra live não ficar muito longa. Como eu disse, para mim é uma alegria ficar aqui falando, né, sobre esse tema, mas senão eu seguro vocês muito tempo e aí o pessoal depois não tem muita paciência para assistir a live. Bom, agora vamos falar um pouquinho da criança 8. A criança 8, ela também é uma líder, assim como 1. A diferença é que, a gente fala do ciclo, né, de 1 a 9. Então, 1 começou agora, então ele é mais inexperiente. Ele é um líder por natureza porque ele veio sozinho, só tinha ele, né, na história lá dos números, era só ele, então ele não tinha essa consciência de opostos, essa liderança dele era meio autocrática, meio impositiva, meio com um pouquinho de falta de consciência aí
da importância dos demais, tá? Mas já no 8, essa liderança se faz com toda a bagagem dos 7 números anteriores. Então, é uma liderança que busca mais os objetivos coletivos. Então, não está voltado só para si, ele lidera mais em prol dos interesses da coletividade. Então, é uma criança que também não adianta você impor nada para ela. E ela é muito inteligente, porque ela já não passou pela experiência de todos os números anteriores, né, na alma. Então, não adianta você querer chantagear emocionalmente, porque não vai funcionar com ela. Não adianta você impor, porque se você não tiver embasamento, ela vai te questionar, ela vai te colocar em xeque, e difícil você ganhar de uma criança 8, porque ela vai te trazer argumentos que você vai pro chão. Então, inteligência. Se você é um pai ou uma mãe mais emocional, você vai perder para a criança 8. Ela vai te mostrar que você tá errado o tempo todo e você vai achar que ela é bocuda, que ela é questionadora, que ela enfrenta demais, que ela é autoritária. Não, ela simplesmente está questionando a sua ordem porque ela já viu uma brecha ali, que não faz sentido. Elas têm uma consciência, um discernimento do certo e do errado muito grande. É como se já nascesse com uma alma velha também, mas assim, cheia de conhecimento. Se você vier com pouca coisa, ela vai te questionar, vai te colocar na parede e você não vai ter pra onde fugir. E aí ela cresce. Entende? Ela vai te respeitar a partir do momento que você demonstrar conhecimento e respeito para ela. Então não venha com conversinha boba para uma criança 8, né, para tentar ludibriar ela, porque ela, e ainda mais se ela perceber que ela foi enrolada por você, criança 8 não perdoa. Tá? Você vai ter que responder por isso para ela. Então sempre conversa aberta com essa criança, mostrar, vai ter que tratar mesmo meio que como adulto. Lógico, sem impor tantas responsabilidades, porque eu acho que o maior problema que a gente vê isso é hoje. As crianças que se fazem muito responsáveis, como 4, como 8, os pais acabam sobrecarregando elas, esquecendo que elas são crianças. Então você conversa como se elas fossem adultas, mas alivia nos fardos aí das responsabilidades, né? Porque são crianças, você não passa o que é seu, não transfere para ela o que é seu de responsabilidade, né, pro seu filho. Ah, Fabielle, querida, que saudades de você. Linda, prof, saudades, sempre bom ouvir você. Eu também tenho muitas saudades de vocês, né? A gente vai passando aí pelas cidades, vai fazendo os cursos e fica assim, a gente se envolve tanto, né, nesses cursos e é como se a gente já fosse amigos de anos e aí quando a gente, né, vem embora, continua, pessoal muito do sul, né, do muito curso lá no sul. E aí a gente não se vê mais, mas tá sempre se encontrando aqui, mas fica uma amizade, né, que parece que tá fazendo falta, que você precisa vir na minha casa, sabe? Assim, às vezes eu sinto as coisas dessa forma. Dá uma saudade dessas pessoas, como se a gente se conecta tanto que parece estar fazendo falta no ambiente físico mesmo. Então, assim, um beijão para todos vocês. Eu vi que entrou vários aluninhos aí do Sul e sinto muito saudade de vocês também, né? Uma hora que eu estiver por aí, vocês vão me ver, que eu sinto saudade de vocês. Então vamos lá, gente, continuando aqui. Então a criança 8, o jovem 8, é aquilo que eu falei. Tem um senso de responsabilidade, um discernimento muito bem apurado. Então você não vai enganar, você não vai ludibriar, né? Você não vai impor nada para ele. Então só se ele concordar, te respeitar, é que ele vai te obedecer. Senão vai ser sempre aquele choque, aquele embate, né, entre pais e filhos, porque a criança 8 não se submete. E como ela é muito inteligente, você tem que saber tratar com ela, porque só vai te respeitar com base na sua inteligência. Você tem que se tornar uma pessoa admirável para ela, porque não importa ser pai, não importa ser mãe para a criança 8. Se você não se fizer respeitar, e não é pela imposição, mas sim pela inteligência, ou pelo amor, né? Porque o 8, ele é capaz, sim, de te desrespeitar de te respeitar nas diferenças. Ele é capaz de compreender que você pode pensar diferente dele, que você pode ter um perfil, né, diferente dele, porque ele é mais racional, né? E aí, quando ele lida com uma pessoa mais emocional, ele é capaz de respeitar isso, mas desde que você respeite a ele. Né? Que você não queira mudá-lo e não queira dizer que o seu jeito é certo e o jeito dele é errado. Dá para conviver em harmonia com as diferenças em relação à criança, ao jovem 8, mas você precisa respeitá-lo na diferença dele, tá joia? E
Não adianta querer impor uma coisa que ele já viu que não tá dando certo para você. Ele vai falar, mas nem para você deu certo, por que você vai querer impor isso para mim? Tá? Ele vai te questionar isso, não tem papas na língua o 8, nem o 8, nem o 1. Tá? Nem a criança 1 e nem a criança 8 vão deixar de falar o que elas têm para falar. Então você tem que ser inteligente para tratar com isso, porque você não pode calá-las. Tá? Porque elas vieram exatamente no mundo para isso, esse é o legado delas, questionar tudo que elas acham que está incorreto, enfrentar tudo que elas acreditam que seja improdutivo, que seja, por exemplo, eu vejo muitas crianças né, que elas são mais arredias, são mais rebeldes, são mais, como posso dizer, elas brigam mesmo, se tiver que brigar, elas vão brigar, né? Então eu vejo crianças crescendo muito em lares onde existem pessoas muito autoritárias, que estão submetendo outras, que estão causando transtorno para outras, e aí essas crianças vêm para enfrentar tudo isso e colocar essa outra pessoa no lugar, hein? Então muito cuidado com isso, não é que a criança é ruim, é bocuda, é isso, é aquilo, ela veio porque tinha necessidade de alguém com autoridade ali para submeter outra que está causando transtorno no ambiente. A criança 8, ela veio para cuidar das injustiças que estão acontecendo no ambiente. Então, por mais que assim, às vezes normalize certas situações dentro da família, essa criança 8, ela tem o discernimento para perceber que aquilo ali está sendo disfuncional. Então, quando ela percebe que tem coisa errada dentro das famílias, ela vai questionar, ela vai, né, fazer justiça pelo que está acontecendo errado. Então é o legado delas, não adianta você querer calar, não adianta você querer impedir, né, o desenvolvimento, as ações, as decisões dessas crianças, nem 1 nem 8, porque eles vieram, veio para acabar aí como eu posso dizer, com a liderança de outras pessoas que está sendo improdutiva, está sendo ruim mesmo, maléfica para as demais pessoas, e a criança 8, ela veio acabar com as injustiças. Então, às vezes, tem muitas coisas que acontecem errado dentro das famílias e todo mundo sabe e fica quietinho. A criança 8 veio para colocar a boca no trombone, nem que não seja para falar para todo mundo, mas para enfrentar quem está fazendo a coisa errada. Tá? Então, existe aí um legado muito importante em relação a essas crianças que enfrentam os pais, que enfrentam as situações da família, que desafiam demais a família, porque elas estão ali agindo e você nem imagina como, tá? Então vamos lá, vamos dar segmento aqui. Criança 9, criança jovem 9. Quando a gente fala do 9, é o último número do ciclo. Então ele já tem, lembra que a gente falou do 8? Já tem a bagagem dos 7 números anteriores. No 9 ele já tem a bagagem de todos os números anteriores. Ele já está se desapegando das questões desse mundo. Então o 9 não é ligado a questões materiais, a gente precisa ensinar a criança 9 a administrar melhor os recursos, porque para ele o dinheiro é para trazer felicidade. Se não for para trazer felicidade, ele nem quer. Só que ele esquece, né, de se precaver em relação ao futuro. Ele é uma pessoa uma criança, né, um jovem muito generoso. O 9 é o único capaz de sentir o verdadeiro amor incondicional, porque o 2 e o 6 são extremamente emocionais, sentimentais, só que eles esperam o retorno daquilo que eles oferecem, né, em termos de sentimento. Já o 9 não, ele faz de graça, ele ama de graça, né, ele gosta de graça das pessoas, ele não dá esperando nada em troca, e estamos no mundo terreno, então ele precisa cuidar um pouquinho melhor das questões materiais, senão ele vai querer ajudar todo mundo, vai querer cuidar das necessidades de todo mundo, sem ter os devidos recursos para isso. Aí ele acha que todo mundo tem que pensar igual ele, e todo mundo tem que ajudar, e aí ele fica chateado quando isso não acontece, tá? Então o 9 também é muito espontâneo, uma criança, né, muito espontânea, muito amigável, muito criativa, tem uma conexão com o espiritual muito forte, tá? Então, criança 9 que fala de pressentimentos, de sensações, né, sobre o oculto que ela tem, você leva isso a sério, porque elas são muito conectadas com o espiritual. E elas buscam a compreensão sobre esse mundo terreno através dessa conexão que eles têm com o espiritual. Então, incentivar essa natureza pura, amorosa, criativa, espontânea, mas é aquilo, não tem muita disciplina, nem muita ligação com as coisas deste mundo, não sabe administrar muito bem os seus recursos materiais, e a gente tem que orientar nesse sentido, tá?
O que mais que a gente pode falar aí da criança 9? Ela vai crescendo, ela vai se acostumando a esperar que Deus cuide do destino, mude as coisas que ela não consegue resolver. E você, como pai, como responsável, tem que ensinar que às vezes Deus está esperando uma atitude dela, né? Uma ação dela. Então não adianta só ficar esperando milagres, que a criança 9, né, o adolescente 9, ele vai ficar esperando por milagres e não vai fazer o que ele tem que fazer, né? Confia em todo mundo, as pessoas vão e fazem alguma coisa errada e ela vai questionar Deus, então ela tem que entender que ela precisa ter um pouco mais de discernimento, não que ela precisa ficar enxergando maldade em tudo, porque essa não é a natureza do 9, tá? Então, mas ter um pouquinho mais de discernimento, porque a responsabilidade também cabe a ela separar o que ela quer para a vida dela e o que ela não quer, né? Porque é muito amigável e aí pouco seletiva, acolhe todo mundo, ajuda todo mundo e não sabe separar aí, né, as coisas que fazem mal. Então, muito inocente a criança 9, tem que cuidar bastante também, porque faz amizade com todo mundo, né? Também é muito dada e aí, né, não sabe filtrar, né, com quem ela pode se entregar dessa forma, tá joia? Então, 9 é isso. Temos aí as crianças mestres, né? A gente falou, né, que o 2 é muito difícil de acontecer, muitas vezes a gente tem o 11. 11 é um número mestre. Todos os números que se duplicam são números mestres. Então 11, 22, 33, 44, 55, até o 99 são números mestres. Então a gente não reduz número mestre, apesar da numerologia original falar que a partir do 33 você não consegue atingir essa intensidade, né? Essa expectativa gigantesca, tão elevada sobre a missão, o legado de um mestre, que seria demais para o ser humano suportar. Mas há controvérsias, são 23 anos de estudo, então a gente vê aí, ó, que tem muita gente que passou do 33, que tinha mestres como 66, como 77, 88, 99, né? E cumpriram suas missões mestres. Então a gente nunca subjuga, né, alguém, uma criança, um jovem que esteja sob essas influências aí dos números duplicados. E como a gente falou, né, o 2 muitas vezes é 11. Então, o que é uma criança 11, gente? É uma criança que ela não veio mais tratar do seu processo evolutivo individual. Ela tem muito a agregar na vida de muitas pessoas. Então, ali você tem que investir em conhecimento de todos os âmbitos, tá? Você não vai fechar só no conhecimento intelectual, né? Você tem que entrar com uma questão mais filosófica, uma questão mais espiritual, porque ela é um líder, né? Mas é um líder diferente de 1, de 8, que estão lá em busca de propósitos mais, né, para o processo individual da humanidade. Os mestres, eles estão para uma busca do despertar da consciência coletiva. Então, principalmente as crianças que são 11, elas têm um poder de influenciar a mente dos outros impressionante. Tá? Então, quanto mais conhecimento ela tiver, de uma forma melhor, ela vai fazer isso. Agora, se ela não tiver conhecimento, né? Se ela não estuda, se ela não se desenvolve espiritualmente, se ela não parte para um caminho bom, o que ela vai fazer? Ela vai manipular a mente das pessoas para que ela consiga aquilo que ela quer. E aí, quando os mestres não pensam no bem coletivo, eles acabam agindo de forma egoísta e se autodestruindo. Tá? Porque é muita energia para ficar concentrada em objetivos egoístas. Então, essa criança você tem que ensinar a fazer trabalhos voluntários, a se doar, para que ela pense aí nas necessidades de outras pessoas e utilize a inteligência que ela tem para melhorar as condições de todos e não só a dela, porque o poder dela é tão grande de conquista, de influência, que aí ela começa a usar isso para ela mesma. E aí ela foge do propósito. Aí ela se torna esses psicopatas que a gente vê, tá, gente? É uma coisa meio séria isso daqui que eu vou falar, né? Às vezes as crianças, né, e os jovens ou até os adultos não suportam a intensidade de cobrança que existe sobre o seu número mestre e acabam automaticamente reduzindo ele e agindo sob a forma da soma. Por exemplo, se é 11, 1 mais 1 vai dar 2. Aí ele sai da vibração mestre para agir sobre o 2. Se ele tem um 33, 3 mais 3, 6. Aí se ele não aguenta a pressão do 33, ele baixa para o 6.
tá? Então ele começa a viver como um 6. Mas se ele tem o estímulo, o conhecimento, né, o estudo, essa amplitude, essa visão mais ampliada de tudo que ele pode fazer, se tornam pessoas extraordinárias, tá? Com uma capacidade aí de transformar a vida de outras surpreendente. Então você tem um processo aí importantíssimo, uma responsabilidade muito grande com o filho mestre, e você tem que orientar desde pequeno, né, a pensar principalmente no senso coletivo, nunca agir de forma egoísta, porque senão eles se autodestroem e usam toda a sua inteligência para coisas negativas, tá? Então você tem que colocar essa criança mestre desde cedo a visitar um orfanato, um asilo, a fazer as coisas pelas outras pessoas, a estudar, se aprofundar, porque ela tem responsabilidade sobre aquilo que elas ensinam para outras pessoas, tá? A gente costuma dizer que o 9 é o conselheiro universal, então é aquela pessoa compreensiva, que ouve o que os outros têm a dizer, que tentam dar uma palavra de consolo, né? Então o 9 ele age dessa maneira. Agora, os mestres, a pessoa veio com uma questão negativa, ele consegue dar uma ideia que transforma totalmente o ponto de vista daquela pessoa, né? Os demais o admiram, seguem pelos seus princípios, tomam ele como referência. Então olha a responsabilidade que se tem sobre isso, e você como pai e mãe de uma criança ou de um jovem mestre tem uma responsabilidade muito maior de colocar essa pessoa no caminho do bem, esse espírito, né? Essa alma no caminho do bem, porque ou ela transforma positivamente ou ela destrói tudo, tá? Se você não caminhar bem essa criança, não proporcionar para ela os conhecimentos e assim, né, um estilo de vida favorável para o desenvolvimento dela, ela vai ser aquela criança que mente, que te manipula, que nunca tem não consegue nada na vida, porque tá sempre passando a perna num no outro, né, enganando para poder tirar vantagem. É assim que vai crescer o seu filho. Então, os filhos mestres, a gente tem uma responsabilidade ainda maior, porque eles têm responsabilidade sobre os demais. Eles conseguem influenciar as outras pessoas e vão influenciar você, e negativamente, se você não der princípios, tá? Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu vou finalizando por aqui, deixando uma mensagem aí para vocês, sobre a gente entender, buscar o autoconhecimento para entender não só os nossos filhos, as nossas crianças, né, no dia de hoje, que esse é o foco principal, mas entender os seres humanos, as pessoas que convivem ao nosso redor, ou mesmo que não convivam, que de repente exercem alguma influência sobre a nossa vida, que elas são diferentes. Como vocês puderam acompanhar aí na descrição de cada um desses números, cada uma veio com um propósito, com um legado, com uma particularidade, com os seus aspectos positivos e negativos, né? Ninguém é só bom, ninguém é só ruim. Então tudo depende da forma como compreende aquelas características que ele tem e utiliza para o bem ou para o mal. Tá? Então o que eu quero dizer para vocês é assim, ó, entendam as suas crianças. Não é porque você como pai é diferente que você acha que seu filho está errado e fica tentando projetar as suas vontades, as suas características, aquilo que é importante para você no seu filho, porque ele não veio como veio à toa, né? Por acaso. Então entenda por que ele te desafia de determinadas maneiras, e ao invés de você querer mudar porque você acha que ele está errado, veja o que ele pode te ensinar. Porque a gente como pai, a gente é muito autoritário, egoísta, orgulhoso, e acha que pela nossa bagagem a gente tem que projetar, tem que impor para o nosso filho que ele seja igual a gente por causa das experiências que nós passamos. Mas veja bem, olha, eu vou até terminar aqui com a minha experiência pessoal. Eu sou um 8 de personalidade, então já tenho esse espírito de liderança, nessa consciência, e meu filho é um 1. Né? Então eu tive uma criança 1 que não aceita imposição, que não aceita fazer de outra forma que não seja dele. E a gente como pai tem que atingir aí um nível de amor incondicional para não tentar impor que o seu filho seja igual a você, por mais que você acha
ache, né, que as suas experiências são válidas e que você está certo e que ele está errado. Você tem que permitir, por amor, que ele aprenda a partir das suas próprias experiências, da sua própria maneira de ser, porque aquilo que para você parecia impossível, de repente ele te surpreende da forma como ele é, supera e consegue conquistar em cima daquilo, daquela experiência que você achou que ele não ia conquistar. Então, se você respeitar a diferença dele, né, entender que ele tem os próprios recursos, que ele não é errado e você tá certo porque você é pai, porque você tem mais experiência, porque você é mãe, porque ele tinha que te respeitar. Não, ele tem a individualidade dele e não é por acaso e é assim que ele veio contribuir. Você não veio só para ensinar o seu filho, mas você também veio para aprender com essa alma, com esse espírito que chegou aí na tua vida. Então, ao invés de reprimir, ao invés de impor, ao invés de querer mudar, de projetar suas dificuldades ou as suas facilidades, que você entenda esse serzinho aí na sua essência, com as suas dificuldades, com os seus potenciais e respeite isso e incentive ele na diferença dele, não da forma como você acha que é correto, não da forma como você acha que é compatível com aquilo que você construiu de verdade, tá? Então respeitar essas diferenças, trabalhar, tentar extrair o melhor que elas têm para te oferecer nessa natureza, tá bom? Então, muito obrigada, fiquem com Deus, um lindo Dia das Crianças. Hoje eu tenho certeza que hoje você vai olhar o seu filho, depois você fizer aí o número dele, descobrir o que ele é, olhar essa live de novo, ouvir nessa live novamente, aí você vai entendê-lo de uma forma diferente e o relacionamento de vocês pode ser muito mais produtivo a partir do momento que você entende esse seu filho, tá bom? Então, gente, gostaram? Não esquece de curtir lá, depois que ficar salvo lá no feed, compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, tá? E ó, lembrando que tem o livro Perfil Numerológico, Descrição de Personalidade, tá? Que é um livro que eu lancei aí em 2022 com toda essa descrição de personalidade dos números de 1 a 9. O link tá na bio, tá joia? Então, você consegue baixar lá no digital e tem o físico também para encaminhar pelo correio, mas se quiser já na hora, você consegue baixar lá na Hotmart, tá bom? Precinho bem acessível e olha só que interessante, quanta informação importante que vai fazer toda a diferença na nossa vida, né? E fechando aqui então, autoconhecimento sempre com autorresponsabilidade. Beijos, fiquem com Deus. Valeu, gente!